And I find myself at times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, oh, let it be. There will be an answer, let it be. Ooh. É isso aí. É isso aí. É a risadinha de sempre, né? Bem-vindos ao nosso programa Vida Continua. Bem-vindos, depois de uma semana, voltamos com mais uma edição do nosso programa Vida Continua aqui. Bem-vindos ao nosso programa Vida Continua. Comecei com um Let It Be aqui, por quê? Porque toda vez que eu estou gravando, a minha esposa, digníssima, entra aqui no estúdio e diz: Ei, o que aconteceu? Há um risco no farol do carro? O que você fez? Eu falo: bem, eu não sei. Eu estou aqui pensando no tema de hoje, que por sinal é muito sério: aborto, uma análise à luz do Espírito. Eu não me lembro se o carro tem um risco ali ou não. Ou então, o que você vai fazer com esses livros? Eu estou cheio de livros aqui, ó, como vocês podem ver. Ó. Tem pilhas e pilhas de livros aqui, que eu estou organizando na biblioteca lá do Centro Espírita. E eu digo para ela: deixa estar, meu bem, let it be, deixa estar. Não há tantas coisas sérias para a gente pensar, né? O aborto, por exemplo, é um tema que está aí aceso, né, agitando os bastidores do Congresso. Tem um PL, um projeto de lei que descomplica o aborto no caso das meninas que são vítimas de estupro. Como é que elas vão gerar uma criança dessa, filha de um monstro? Né? E aí eu já começo a fazer minha análise. Monstro é o estuprador, mas o feto não tem nada a ver. Ali é um embrião e uma alma que Deus está permitindo voltar ao mundo. As vias são terríveis, mas aquela criança, em tese, está sofrendo nada. Então, eu meditei nesse tema, esperei ele amadurecer, por isso que eu não entrei com a live ontem, estou entrando hoje. Eu queria dizer que, ao longo da nossa vida, eu vim observando que há casos na literatura espírita a gente encontra, e também na nossa vida de jornalista eu pude acompanhar o caso de uma associação nos Estados Unidos, e a presidente dessa associação veio ao Brasil, esteve na FEB, Federação Espírita Brasileira, em Brasília, depois ela esteve no Senado, ela esteve depois com entidades religiosas. Quem é essa moça? Que eu já nem lembro mais o nome. Ela era vítima, era filha de uma mãe estuprada. E ela fundou uma associação nos Estados Unidos que reúne todos aqueles que são filhos de mães estupradas, vítimas de estupro. Por quê? Muitas vezes a mulher estuprada gera o filho, mas entrega para alguém cuidar. Será que foi estupro mesmo? Ou ela simplesmente não quis a criança? Porque às vezes a mulher não quer ser mãe. Às vezes não. Não acontece isso com mães aí que geram por livre e espontânea vontade e depois descartam a criança, entregam para doação, colocam numa caçamba, né? Doam a criança e a criança vai parar lá na roda dos enjeitados. Já ouviram falar disso? Esse termo existe e é bem conhecido. Ao longo aí dos séculos, a mulher que tem um bebê e não quer, levava numa irmandade religiosa, numa igreja, enfim, numa casa de caridade, lá tinha um cesto para você pôr a criança. Aí aquela roda girava, o cesto ia para o lado de dentro. As irmãs de caridade
enfim, cuidavam da criança. Ali era a roda dos enjeitados, recusados. Mas também há o caso de mães que, a despeito da violência sexual que sofreram, elas entendem que devem gerar o filho, porque ela vê que ali há também vida, e elas respeitam a vida. Não estão abonando o crime do outro, mas ela sente que, se no organismo dela aquela vida está palpitando, ela, por amor à vida, ela não comete o mesmo ato criminoso que o outro. Ela gera a criança nasce. E há casos, eu posso pesquisar e trazer, de crianças que depois passam a ser a luz dentro do lar. Amam a mãe, mais do que ela poderia esperar. Talvez um filho que viesse pelas vias normais, talvez não a amasse tanto. Essa criança que nasce e que está vivendo, talvez esteja recebendo aí uma dádiva de Deus, uma bênção, a bênção da reencarnação. Então, eu me lembro que aquela americana, eu sinto não ter o nome dela aqui, mas eu posso pesquisar e coloco aí nos comentários. Ela veio ao Brasil e veio dizer que a associação dela cresceu muito, porque tem muita gente que é filho de mãe estuprada e que nem conheciam suas mães. Mas no caso da presidente, depois que ela estava bem casada, bem formada, defendendo essa causa, a mãe biológica foi procurá-la. E se apresentou, falou: eu sou sua mãe. Você foi vítima de estupro. Eu na hora não te quis. E hoje? Hoje talvez eu te ame muito. E me arrependa do que fiz. Então, meus amigos, há casos e casos. E posso jogar mais uma reflexão aí para a gente ficar pensando em casa. Você que é espírita, você que não é, você que é simpatizante dessas ideias, você que pensa muito sobre isso, reflita comigo. Há casos da menina de 10 anos, 11, que é uma menina, mas é uma menina que já tem aptidão, eu vou usar essa palavra, não tem outra melhor, aptidão para o sexo. Está erotizada antes do tempo, adultizada. Não há aí um projeto contra a adultização, é um mal que a internet tem feito aí através dos vídeos maliciosos que rodam aí. Ninguém vai dizer que não viu, porque vê. Sem querer, você vê. Sem querer, você vê. Chega na sua tela, no seu celular, vídeos que você fica preocupado. Fala: poxa, essa menina está assim, veste-se assim, publica isso. Ela mesma está gravando esses vídeos e publicando. E os pais? Se essa menina está fazendo isso diante do seu celular, está gravando, está publicando, onde estão os pais? Eles devem estar fazendo uma coisa muito pior para não ver isso. Me perdoem a franqueza. Então, há casos, a gente também encontra isso na literatura espírita, encontra isso na imprensa, encontra isso na literatura universal, de meninas que foram mães aos 10 anos, 11. E logo foram mães de novo, e estão procriando e procriam e vão doando os seus rebentos, porque para elas procriar é um ato quase que instintivo. Dormem com um homem, com outro, não tem nenhuma preocupação em preservar-se, em usar um anticoncepcional e vai reproduzindo. Eu conheci em São Paulo nos anos 80, preciso falar um dado assim, real, para dar mais sustentação à minha tese. De uma bailarina, ela era paraguaia, morava na rua Guaianazes, onde eu morei,
chamada Boca do Lixo. Hoje eu nem sei se a Guaianazes com a Aurora, as Timbiras, ainda são a Boca do Lixo. Eu acho que ali já virou um lugar até muito decente, perto de outros que tem por aí, em São Paulo. Mas essa paraguaia, ela fazia shows naquelas casas de shows, boates ali, naquela região do Campos Elíseos ali, a Boca do Lixo. Muitos cinemas passavam filmes impróprios para menores de 18, e antes desses filmes, que já eram pesados, tinha ainda 10, 20 minutos de espetáculo, de striptease. Até então era striptease só. Não é sexo explícito, não, que passou a ter depois em várias casas aí. Mas essa moça, eu era adolescente, eu era molecão, também muito danadinho, conheci essa paraguaia. Não quero dizer que tive relacionamento sexual com ela. Mas ela falou, viu, garotão, eu sou do Paraguai, de Assunção. Alguns artistas de música da Jovem Guarda, eu vi estar com ela lá no apartamento dela, da rua Guaianazes, que eu não frequentei. Mas, às vezes, lá embaixo na rua, você encontrava. Oi, tudo bem? Tudo bem. Você via que ela estava sem maquiagem, estava com um rapaz do lado, era o filho. Ela falou, eu sou mãe dele. Eu fui mãe aos 10 anos. Ah, é? Eu vou preservar o nome dela. Nossa, mas você continua bonita, tal. Mas eu teve mais filhos? Não. Mas desde que eu vim para o Brasil, já com ele, eu vim trabalhar aqui. Estou até hoje trabalhando. Ela trabalhava o quê? Vendendo o corpo e fazendo seus espetáculos. Aí eu fiquei pensando, falei, você foi mãe aos 10? E você não quis interromper a gravidez? Não. Hoje você vê, esse menino me ajuda tanto. E o menino olhava para mim, um olhar meio bravo, assim, ele tinha uns 14 e eu com uns 19, 20 ou mais. Esses são os casos que eu trouxe aqui à baila para a gente refletir. Ah, mais casos assim? Há casos de moçoilas que começam na indústria do sexo muito cedo. Às vezes, e aí é o ponto que eu acho o mais delicado da questão. Às vezes uma menina que engravida assim na adolescência, mas cria o filho, gera e dá à luz, porque clinicamente ela pode fazer isso, o outro está desenvolvido o suficiente, o feto tem acompanhamento clínico, pré-natal, nasce. É melhor que ela seja mãe logo e tenha um filho que vai prendê-la no lar, que vai exigir dela os cuidados de mãe, e ela exercendo a maternidade poderá evitar males maiores, se ela tem propensão ao sexo. O sexo aviltado, esse sexo que é irresponsável, o filho faz a mãe parar em casa. Será que meu raciocínio está muito fora? Bem, eu procuro ir aos livros espíritas, estou com uma pilha aqui de livros, para pensar sobre isso, para pensar sobre a gravidez. Trouxe aqui uns slides para a gente juntos pensar sobre eles. Vamos lá? Então, eu vou pedir aqui os meus slides na tela. Eu não pedi para nascer, pedi. Começa por aí. A nossa vinda ao mundo é fortuita, ao acaso, ou nós pedimos para vir ao mundo? Hã? Pois eu posso dizer a você, muitas vezes a gente implora. Não só quer vir ao mundo, mas implora para voltar. Por quê? Primeiro que aqui dão os prazeres da carne. E para quem vive em função do corpo, o espírito talvez não seja tão bom. Você tem que ficar sempre emprestando
o corpo de alguém na Terra para você voltar a ter os prazeres do tabagismo, da bebida, ou do sexo, drogas, né? Da boemia. Tem gente que fala, a vida é muito boa, é um osso que eu não quero largar nunca. E quero estar sempre aqui. Quando a vida está perto do fim, o sujeito sofre. Ele não quer largar o osso, porque ele não almeja, ele não vislumbra nada melhor na sua vida. Se ele soubesse quão bela é a vida espiritual, mas ele está ainda muito materializado, muito preso às sensações do corpo. Mas eu te digo que há muitas razões para a gente querer vir à Terra. Primeiro, saudar, resgatar, ressarcir, aparar arestas, ajustar-se com a lei divina. A consciência queima. Aí o inferno, onde está? A consciência. Eu quero voltar, eu preciso. Senhor, me permita, ainda que seja pela via do estupro. Ainda que seja pela via do estupro. Pois é. Olha o outro slide que eu trouxe. Eu fui lá, busquei a volta do espírito à vida corpórea, portanto, é uma necessidade. Ele tem. Aqui é a escola, aqui é o educandário, é aqui que ele precisa retornar. Então, eu fui buscar também aí os livros da Meimei, cantora, uma evangelista. Fui pegando os livros aqui de evangelização. Ah, não está aqui, desculpem. Mas talvez esteja. Ah, mas pelo menos eu pus aqui a capa do Pão Nosso, um livro da Meimei. E eu vi uma criança no centro que gosta de ficar brincando enquanto os adultos prestam atenção na palestra. Mas o que acontece? Tá ruim, né? O que acontece? A criança fica ali brincando de montar coisinhas, monta, derruba, castelinho, super-herói, patrulha canina, é o que as crianças gostam de ver, desenhos no celular, no YouTube. Bom, mas cadê a educação, a evangelização, aquelas tarefas que vão semear as primeiras noções no coração tenro, que ainda está ali, a criança veio para o teu lar. Se você não passa nenhum desses valores, como é que elas podem crescer amando o seu próximo, amando a natureza, as plantas, os animais? Como é que ela vai respeitar o direito do outro se ela não tiver nenhum exemplo caseiro? Então, eu estava pensando aqui no menino que vai ao centro, ele vai com a mãe e o irmão maior. O irmão cuida dele, enquanto a mãe está ali do lado, ele desenha, ele pinta, dá para ver os lápis caindo, enquanto a palestra está rolando. Um dia eu fiz a palestra lá, toquei violão, a criança ficou... É um menino de 4, 5 anos. O menino ficou fisgado no violão. Eu falei, Pedro, você gosta de violão, hein? Já vi tudo, hein? Vamos fazer aula de violão, vamos criar aqui o departamento de evangelização. Falei isso no meio da palestra. A mãe veio depois e falou, senhor Rubens, precisávamos muito disso. O Pedro está se desenvolvendo, aqui não tem a aulinha de evangelização, ele iria aproveitar muito, ele gosta de histórias. Falei, eu tenho um livro, mas não fui pegar o livro. De repente, chega o Pedro lá e fez assim, como é que é? Ele não falou, me dá o livro, ele falou, e aí? Falei, ele quer o livro. Corri, peguei o livro, estava no carro. O livro era esse. Pão Nosso. Meimei. Pão Nosso. Meimei.
Aí. Tem várias capas. Achei que essa capa aí era mais legal. A Irma é o nome da Meimei. Meimei quer dizer... É um nome interessante, é um nome chinês, né? Que o seu esposo Arnaldo deu a ela, Meimei, acho que coisa, obra de Deus, uma coisa assim religiosa. A Meimei morreu muito jovem, mas ela nem chegou a gerar, nem chegou a ser mãe, mas a gente via que, pelas mensagens através do Chico Xavier, a maternidade é algo que para ela é muito interessante, muito bonito. E recentemente, eu não sei quem eu falei das flores, ao organizar a biblioteca aqui, eu encontrei esse livrinho aqui, ó. Piedade, Nércio Antônio Alves. Não é o Neio Lúcio, não. É o Nércio é que organizou o livro. Ele pegou várias mensagens assim ligadas ao tema, trouxe. Ele já começou o livrinho dele com uma pergunta do Livro dos Espíritos. As leis e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução dos contrários, são contrários à lei natural? Acho que eu li mal, né? Vou ler de novo. As leis e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Resposta. Tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Então, 693 de O Livro dos Espíritos. O aborto provocado é um crime? Qualquer que seja a época da concepção? Resposta dos Espíritos, questão 358. Quando se transgride a lei de Deus, a mãe ou qualquer pessoa, pode ser um médico, um enfermeiro, um parteiro, um curadeiro, cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes de seu nascimento. Por quê? Isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. O corpo é instrumento da prova para o espírito. Tá bom? E para terminar, eu não vou alongar muito, para terminar, eu queria contar rapidamente a historinha de Sibelius, para justificar também essa questão. Eu pedi para nascer, eu não pedi, eu não quero nascer, mas no fim eu estou na Terra, por que eu estou na Terra? Ah, eu não estou gostando disso. Jean Sibelius, o nome dele é grande, ele é finlandês. Eu achei que ele fosse lá do século XVI, XVII, aqueles clássicos, não. Ele é da virada do século XIX para o XX. Nasceu em 1865, morreu em 1957. Então ele é quase contemporâneo. Nossa, eu nasci em 55. Aqui tem uma gravura do Sibelius e ele aqui também é Sibelius do mesmo jeito, tá bom? O que eu quero falar de Sibelius? Sibelius é um compositor clássico finlandês, tem até monumento lá na Finlândia, ele é muito amado, foi muito popular nas décadas primeiras do século passado. Ele, desencarnando em 57, entrou num quadro depressivo lá no mundo espiritual. O Chico Xavier, nosso Chico, contou que em desdobramento, estando em contato com os espíritos desencarnados, porque isso é possível, ele se deu conta de que Sibelius precisava reencarnar, e, no entanto, ele estava numa grande depressão. Ah, não quero, a vida não serve, não, eu morri. Olha, ele viveu 35 mais 57, ele viveu quase 90 anos, hein? Né? Com 65, 35 mais 57, 87, 92 anos. Quer dizer, não era... Foi um homem que aproveitou bem a vida, mas por que ele estava deprimido? Talvez a arte dele,
pelo fato de ter tido essa ou aquela desilusão na vida, se encontrava muito mal no mundo espiritual, mas o Chico disse, vai, reencarna, eu te apoiarei. Você vai cantar, você vai tocar para pobres, para aleijados, para rancenianos, você vai fazer da sua vida um poema de amor, uma ode, alguma coisa assim, que te fará tirar esse peso da consciência que você tem. E ele reencarnou numa família de Alagoas e nasceu como Sibelius Tenório, né? O nome dele é esse. Está aí, tocando até hoje. E quando ele ainda era criança, ele foi até Uberaba e tocou para o Chico, num teclado lá, daqueles teclados de órgão. Isso virou matéria, estava aí na televisão, até pouco tempo. Até pouco tempo que eu digo, nos anos 80, virou matéria, foi pro Fantástico. E o Sibelius, eu já contei isso aqui, está tocando aí, Brasil afora, em 2 teclados. Toca piano, mas toca teclado também, usa os 2 teclados, compõe, cria e ri muito. Ri e tem umas ideias assim, meio fixas, o que dá a entender que ele tem alguma coisa, alguma disfunção, algum tipo de distúrbio que ele está cuidando através da música. Essa história de Sibelius que eu quis contar rapidamente para dizer que ele precisava reencarnar, porque quando ele sair desta agora, ele voltará ao mundo numa bem melhor, hein? Bem melhor. Tá bem, meus amigos? Pus também o Divaldo aqui, porque são 6 meses do Divaldo já, né? Desencarnou em 13 de maio. Esperamos que o Divaldo esteja muito bem lá na sua atividade agora de espírito desencarnado. Vejo que ele deixou uma boa obra, que bom. Viveu também, 97 anos, né? Também viveu. E vamos ver o que vem pela frente. Oh, Deus, o que vem pela frente? Oi! Tá bom. Olha lá. Let it be, let it be. A minha esposa chamando para a gente almoçar. Ela não quer nem saber se eu estou no meio da gravação. Come agora ou não comerá jamais. Vou colocar aqui o teclado para o som não ficar distorcido. Porque às vezes o som fica distorcido, né? Às vezes. A maioria das vezes. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, whisper words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Woo! And when the night is clouded, there's still a light that shines on me. Shine unto tomorrow, let it be. É assim, nós terminamos hoje o nosso programa A Vida Continua. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero. Tchau!